Ok, meus amigos, mais uma questão interessante. O P é dado por essa expressão. E ele quer valor disso aqui. Temos que encontrar o valor de P e trazer para cá. Elevar ao quadrado menos 1 sobre tangente ao quadrado de 20 graus. Primeiro, vamos ver quem é P. P, ele está definido como sendo seno de 40 graus sobre seno de 20 graus menos cosseno de 40 sobre cosseno de 20 graus. E ele quer o valor dessa expressão, que é P ao quadrado menos 1 sobre tangente ao quadrado de 20 graus. Ora, professor, vamos estar logo... Não, meu amigo. O que nós vamos fazer? Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Vamos reduzir ao mesmo denominador comum, que é seno de 20 graus vezes cosseno de 20 graus. Esse produto dividido pelo seno sobra o cosseno vezes o numerador. Então eu vou ter cosseno, ó, seno de 40 vezes cosseno de 20 menos esse produto dividido pelo cosseno de 20 sobre o seno de 20. Então fica o seno de 20 vezes o cosseno de 40. Pronto, já estamos tendo uma ideia do que está acontecendo. O que nós temos em cima? Seno A, cossa B, seno B, cossa A. Então nós temos nada mais, nada menos do que o seno de A menos B. Ó, seno A cossa B menos seno B cossa A. Então, aquela expressão, o numerador vai nos dar seno de 40 menos 20 sobre seno de 20 vezes cosseno de 20. Seno de 40 menos 20 é seno de 20. Então, elimina esse com esse. Então, o nosso P, na realidade, é 1 sobre cosseno de 20 graus. Então, esse é o nosso P. Então, o valor do P. Agora, podemos substituir na expressão. Então, a nossa expressão vai ser P ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de 20 graus. Vou melhorar um pouquinho para você entender melhor. Então, a minha expressão vai ficar P ao quadrado. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de 20 graus. 1 sobre cosseno de 20 graus. Só que aqui vou quadrado. Não vai alterar não, mas para ficar mais claro. Menos. Então vamos começar. Quem é tangente? É o seno de 20 graus sobre o cosseno de 20 graus. Ora, mas como a tangente está ao quadrado, então isso aqui fica ao quadrado. Então, o numerador dessa expressão, ela vai ficar assim, numerador. 1 sobre cosseno ao quadrado de 20 graus, menos 1 sobre o seno ao quadrado de 20 graus, sobre o cosseno ao quadrado de 20 graus.
reduz ao mesmo denominador comum. O numerador vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de 20 graus sobre cosseno ao quadrado de 20 graus sobre seno ao quadrado de 20 graus sobre cosseno ao quadrado de 20 graus. Vamos dar uma limpezazinha aqui para melhor entender. Nós vamos nos livrar, vamos nos livrar disso aqui. Então a expressão, o numerador, 1 menos cosseno ao quadrado de 20 graus. O denominador, seno ao quadrado de 20 graus. Relação fundamental, 1 menos cosseno ao quadrado de 20 graus é seno ao quadrado de 20 graus. Na relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então isso aqui vai ficar seno ao quadrado de 20 graus. Conclusão, a minha expressão, certo, é igual a unidade. Essa expressão é igual a 1. A relação fundamental é essa, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a unidade. Pronto. Resposta igual a 1. A sexta questão, o item correto é o item E. Mais coisa interessante. Ele diz o seguinte, isso é um dado, tangente de x é 1/3. Quem é o cosseno de 4 tangente de 2x? 4 tangente de 2x. Então nós temos aqui. Ele quer o valor dessa expressão. 4 tangente de 2x. O dado que nós temos é a tangente de x. O dado, ele diz que tangente de x é igual a 1/3. Relação da tangente do arco duplo. Tangente de 2x é 2 tangente de x, 1 menos tangente ao quadrado de x. Essa é a relação que nós temos. Tangente, certo? Tangente do arco duplo. De volta. Então, a nossa expressão, ela vai ficar 4 tangente de 2x, 2 tangente de x, 1 menos tangente ao quadrado de x. Substituindo o valor da tangente, então a nossa expressão, aqui 4 vezes 2 dá 8, vezes tangente de x, que é 1/3, 1 menos 1/3 ao quadrado. Essa expressão nos leva, o numerador fica a 8/3, denominador 1 menos 1 número. 1 ao quadrado é 1, aqui é 8 vezes 1, 8, sobre 3.
Aqui 1, 3 ao quadrado, 9. Reduz ao mesmo denominador comum. 8 terços numerador. 9 menos 1, 8 terços. 8 nono. Aqui é 9, né? 9 menos 1, 8. 8 nonos. 8 terços para poder facilitar a conta. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando um pouco, no pitiozinho gostoso, 9 por 3 dá 3. Então, nossa expressão é igual a 3. Sétima questão. O item correto, C de casa. Mais um pouquinho, trigonometria. Diz assim. Isso aqui são os dados. Tangente de A é 1/7. Seno de B é 1 sobre raiz de 10. Calcule tangente de A mais 2B. A e B estão entre 0 e π sobre 2. Quer dizer, primeiro quadrante. Os dois arcos estão no primeiro quadrante. Por isso que a tangente é positiva e o seno é positivo. Nós precisamos determinar o valor de tangente de A mais 2B. Os dados que nós temos são tangente de A que é igual a 1/7. Seno de B, que é 1 sobre raiz de 10. 1 sobre raiz de 10. Vamos lembrar só um detalhezinho. Quem é tangente de A mais B? Então, vamos separar um pouquinho aqui. Quem é tangente de A mais B? Ó, tangente de A mais B, isso é tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Quem é tangente de 2A? 2 tangente de A, 1 menos tangente ao quadrado de A. Isso nós já vimos numa questão anterior. Então, aqui é tangente do arco duplo, tangente da soma dos arcos. Então, vamos aplicar o que nós sabemos. Aqui, tangente de A mais tangente de 2B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de 2B. Então, nosso problema é saber quem é tangente de A, eu sei. Eu já tenho aqui a tangente de A. Mas eu preciso da tangente de 2B. Com essa informação, eu preciso saber quem é a tangente de B. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais.
a seguinte informação que eu tenho. Seno de B é 1 sobre raiz de 10. Como pertence ao primeiro quadrante, então cria um triângulo só para você. Cria um triângulo, não escala, só para você. E tem o que é o seno? É a relação entre cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno é a razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E se nós precisarmos saber o valor desse rapaz, é só aplicar Pitágoras. X ao quadrado mais 1 ao quadrado nos leva a raiz de 10 ao quadrado. X ao quadrado mais 1 é igual a 10. X ao quadrado é igual a 10 menos 1, que é igual a 9. X seria mais ou menos, mas só vamos ficar com mais, raiz de 9, porque é segmento, é 3, então vale 3. E nós precisamos saber quem é a tangente de B. Tangente de B é o cateto oposto, ó, tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente, então é 1/3. No desenrolar daquela questão, eu preciso calcular a tangente de 2B. Pela definição, é 2 tangente de B, 1 menos tangente ao quadrado de B. Então, tangente de 2B vai ser 2 vezes 1/3, 1 menos 1/3 ao quadrado. Aqui nos leva a 2/3, 1 menos 1/9. Tangente de 2B, 2/3, reduz ao mesmo denominador comum, então dá 8/9. Aqui fica 9 menos 1, 8/9. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo isso, nós vamos ter 1, e aqui nos dá 4. Por 2 dá 1, por 2 dá 4. Por 3 dá 1, por 3 dá 3. Então, a tangente de 2B vai ser substituído por 3/4. Então, a tangente de 2B naquela expressão, certo? A tangente de 2B naquela expressão vai ser substituída por 3/4. Primeiro quadrante, então voltando. Então, é a nossa expressão, ela vai ficar tangente de A, 1/7, mais a tangente de B, 3/4. 3/4. 1 menos tangente de A, 1/7, vezes tangente de B, tangente de 2B, 3/4. Trabalhando um pouquinho, reduzindo ao mesmo denominador comum, que é 28. 28 por 7 dá 4, mais 28 por 4 dá 7, fica 21. Aqui dá, reduz o mesmo denominador comum, 28. 28 por 1 dá 28, menos 28 por 28 dá 1, vezes 3 é 3. O numerador dessa expressão nos leva a 25 sobre 28, numerador, denominador 25 sobre 28, 25 sobre 28. Resposta, essa minha expressão, ela é igual a unidade.
Pronto, ela é igual a unidade. Questão de número 8. Item correto, B de bola. O grau maior que aparece na questão dessa, se tiver problema de quadrante diferente do primeiro, que a gente tem que verificar sinal, mas no geral é só aplicaçãozinha de fórmula. Questão 9 diz assim: sabendo que cotangente de x mais tangente de x é igual a 4. E quem é 8? Seno de 2x. A expressão que eu quero determinar é 8 seno de 2x. O dado que nós temos é o seguinte: cotangente de x mais tangente de x, isso é igual a 4. Pronto. Então, nós temos aqui os dados. Ora, vamos ver aqui o que nós temos aqui. Cotangente é o contrário da tangente. Então, aqui vai ficar cosseno de x sobre seno de x. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Isso é igual a 4. Reduz ao mesmo denominador comum. Então, eu tenho um seno de x vezes cosseno de x. Esse produto dividido pelo seno sobra cosseno. Então, fica cosseno ao quadrado de x. Mais esse produto dividido pelo cosseno sobra seno. Seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, fica 1 sobre seno de x vezes cosseno de x, que é igual a 4 sobre 1. Se nós fizermos a inversão de um lado e do outro, eu vou ter seno x vezes cosseno x é igual a 1/4. Pronto, só deu para chegar aqui. Por hora, né? Vamos ver o que nós temos mais um pouquinho sobre as informações. Então, o que nós temos mais? Certo? Então, a expressão que eu quero determinar é essa daqui. Então, 8. Agora vem. Quem é seno de 2x? Vamos lembrar? Seno de 2x, tira o 2, então fica 2. Aí, seno vezes cosseno de x. Então, seno de 2x, eu vou escrever 2 seno x cosseno x. Esse valor nós temos seno x vezes quem? Cosseno x. Então, esse valor nós temos que é 1/4. Então, a nossa expressão vai ficar 16 vezes esse valor que nós encontramos, que foi 1/4. 16, isso aqui é 1/4, viu? 16 dividido por 4, simplesmente a nossa expressão é igual a 4. Item correto da questão de número 9 é o item E. Pronto. Olha que coisa linda.
Ele diz que x mais y é π sobre 4, e que é o valor dessa expressão. Então, vamos ver aqui. Eu quero a expressão que é tangente 1 mais tangente 1 mais tangente de x, que multiplica 1 mais tangente de y. A informação que eu tenho é que x mais y é igual a π sobre 4. Isso aqui nos leva a 45 graus. Desenvolvendo, dá 1 mais tangente de y, mais 1 mais tangente de y, mais tangente de x, mais tangente de y vezes tangente de x. Tangente de y vezes tangente de x. Certo? Tangente de x vezes tangente de y. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Quem seria a tangente de x mais y? Tangente de 45 graus. Aqui, tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y, que é igual a 1. Nos leva aqui quem? Tangente de x mais tangente de y é igual a 1 menos tangente de x vezes tangente de y. Então, simplesmente, isso aqui. Simplesmente vamos substituir. Então, vamos lá. A expressão vai ficar 1 mais... No lugar da tangente de x, então vai ficar 1 menos tangente de x vezes tangente de y. Mais tangente de x vezes tangente de y. Isso aqui cancela com esse. A nossa expressão vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, resposta 2. Lembre, x mais y é 45. Tangente de 45 é 1. Na relação de tangente da soma dos arcos, eu chego a essa conclusão. Nós chegamos que a resposta é igual a 2. Aqui está no item B de bola. Questão de número 10, B de bola. Meu amigo, é só exercitar. E não pode esquecer as relações fundamentais da trigonometria. Até a próxima.